sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Eu estou fazendo esse vídeo de óculos, apesar de fazer muito tempo que eu não faço vídeo de óculos, para ver se fica um pouco mais parecido com a caricatura da abertura, Então eu vou voltar a fazer alguns vídeos de óculos, outros sem óculos, e como nesse vídeo eu vou ter que ler, então eu vou fazer de óculos, porque aí fica mais fácil para eu ler, tá bom? Eu quero nesse vídeo retomar uma coisa que eu larguei lá no ano passado. Comecei esse ano pensando se eu ia retomar ou não, mas em respeito às pessoas que estavam acompanhando a série, eu vou retomar, que é a nossa série de vídeos sobre a história da literatura brasileira. Então, só para recordar, a gente parou no parnasianismo, Então a gente foi lá desde o início da história da literatura brasileira, e foi fazendo vídeos, e o último vídeo que a gente fez foi sobre o parnasianismo. Então quem não acompanhou a série, quem não assistiu aos vídeos, assiste aos vídeos anteriores, depois disso. E hoje, então, nós vamos continuar falando de um movimento que também aconteceu concomitantemente ao parnasianismo e ao realismo e naturalismo, Então, como a gente falou nos dois vídeos anteriores, tanto o do realismo quanto o do parnasianismo, da segunda metade do século XIX até o início do século XX, aconteceram paralelamente três movimentos artísticos, três movimentos literários. O realismo e naturalismo, um deles, o parnasianismo, que se contrapôs um pouco a ele, e um que vai se contrapor aos dois, que é o simbolismo. O simbolismo ele vai nascer, ele vai aparecer no Brasil na segunda metade do século XIX. Então, só para a gente retomar, o que é esse Brasil da segunda metade do século XIX? Como eu disse nos outros vídeos, é um Brasil que está começando a se reconhecer enquanto nação, porque ele está caminhando para a abolição da escravatura, que vai acontecer em 1888, e caminhando para deixar de se tornar um império e se tornar uma república. Então, ele já é um império, já é vamos dizer assim, uma nação independente, mas é um império, e a gente não pode esquecer que os imperadores brasileiros eram da Casa Real Portuguesa, Então ele está caminhando para se tornar mais do que uma nação independente, mas uma república, e ele está caminhando, e esse caminhar aí faz com que ele esteja buscando aí sua própria identidade, de uma colônia de um império escravocrata por uma coisa que a gente sabe que não deixou de ter uma mentalidade escravocrata, mas que vai tentando buscar aí a sua identidade. Existem nessa época vários movimentos abolicionistas e tudo mais, E é nesse cenário que surgem então esses três movimentos. O realismo e naturalismo, que a gente já falou num vídeo, o parnasianismo, que a gente também já falou num outro vídeo, e o simbolismo. E o que o simbolismo vai trazer de diferente em relação aos dois movimentos anteriores, que na verdade não são anteriores, como eu disse, são contemporâneos, O simbolismo ele vai se contrapor ao realismo e naturalismo, por exemplo, porque ele vai pregar uma volta à subjetividade, Então, enquanto o realismo e o naturalismo pregam uma literatura mais objetiva, mais que tenha foco na realidade, e que tenha como objetivo fazer um retrato dessa realidade, o simbolismo vai pregar a volta a uma literatura subjetiva, uma literatura do sujeito, do sujeito poeta, do sujeito escritor, que vai falar das suas emoções, que vai falar dos seus anseios, que vai falar das suas angústias. Então, o simbolismo vai se contrapor ao realismo e naturalismo nesse lugar, de trazer uma proposta mais subjetiva. E o que ele vai se diferenciar do parnasianismo? Ele vai se diferenciar do parnasianismo porque ele vai
se contrapor àquela linguagem muito rebuscada do parnasianismo, ele vai trazer uma linguagem mais simples. E o que o simbolismo tem de muito forte é que ele vai falar de temáticas como o sonho, como a morte, como o amor, realmente coisas muito internas do sujeito, mas não internas no sentido de intelectuais, de ideias, mas sim daquela coisa quase inconsciente, né? Daquela coisa que está na natureza do poeta, enfim, que é o sofrimento, que é o amor, que é a morte. A poesia simbolista tem uma pegada muito mítica, né? Que vai ter um resgate também de uma religiosidade que, por exemplo, o realismo e o naturalismo abandonaram um pouquinho. Enfim, em síntese, são essas as características da literatura simbolista. E os dois maiores representantes da literatura simbolista no Brasil, a gente sabe, são Cruz e Souza, inclusive é a publicação dos livros de Cruz e Souza que dão origem histórica ao movimento simbolista, né? E o Alfonso de Guimarães. Então esses dois são os dois maiores, né? Não são os únicos, mas são os dois mais reconhecidos poetas do simbolismo. E aí eu quero, para chamar a atenção de vocês, como eu tenho feito em todos os vídeos dessa nossa história da literatura brasileira, falar de uma poeta deste período, que é engraçado que ela não é reconhecida como uma poeta simbolista. Ela é conhecida como uma poeta ultrarromântica, porque o simbolismo, na verdade, ele vai resgatar alguns preceitos do romantismo. Então ela é considerada uma poeta super romântica. Mas em todos os lugares que você vê, ela é considerada uma poeta super romântica, ultra romântica, mas a poesia dela tem características simbolistas. Então não dá para entender muito por que eles fazem isso. Talvez por ser mulher e não querer assumir que existe uma poeta mulher simbolista, enfim. Mas eu estou falando da poeta Alta de Souza. Alta de Souza foi uma poeta do Rio Grande do Norte, que nasceu em 1876 e morreu em 1901. Ela morreu jovem, né? Morreu aos 25 anos de idade. E ela teve uma vida muito trágica, né? Ela era filha de uma família relativamente bem de vida, não rica nem nada, mas uma família, né? Não era pobre, não era nada disso. Mas a tragédia dela foi o seguinte: aos 3 anos de idade ela perde a mãe. A mãe morre de tuberculose. E no ano seguinte o pai morre de tuberculose. Aí aos 12 anos, um irmão dela morre de acidente. E aos 14 anos ela é diagnosticada com tuberculose. E aí ela foi criada pela avó, enfim, mas ela teve a oportunidade de ter uma educação muito sólida, do ponto de vista, eu estou falando educação formal, de escola mesmo, né? Muito sólida, ela estudou vários idiomas, enfim. Ela era uma pessoa muito culta e escreveu muita coisa, né? Apesar de ter publicado pouca coisa, porque morreu jovem. O Câmara Cascudo disse que Alta de Souza é a maior poeta mítica do Brasil. Então, assim, ela tem uma obra muito importante, ela tem uma literatura muito importante, mas ela não é muito conhecida, né? Ela não é nem considerada simbolista, mas ela é dessa época, né? Ela é desse período e a história da literatura coloca que a poesia dela tem características simbolistas. Então eu trouxe para ler para vocês um poema da Alta de Souza para que a gente possa conhecer um pouco da obra dessa poeta tão importante. Então eu vou ler para vocês um poema que foi escrito em 1898, chamado Noites Amadas. E nesse poema vocês vão ver essa pegada mítica, essa pegada da religiosidade, essa pegada de uma interiorização, né, de uma subjetividade muito grande e, ao mesmo tempo, de uma linguagem mais simples. Apesar de ser um soneto e o soneto ser
se a poesia, se a estrutura poética básica do parnasianismo, por exemplo, né? No simbolismo também se fazia muito soneto, mas vocês vão ver que a linguagem aqui é um pouco mais simples do que da poesia parnasiana. E simples não significa mais pobre, significa mais simples, né? São palavras mais conhecidas, enfim. Então vamos lá. Noites amadas. Ó noites claras de lua cheia, em vosso seio, noites chorosas, minha alma canta como a sereia, vive cantando num mar de rosas. Noites queridas que Deus prateia, com a luz dos sonhos das nebulosas, ó noites claras de lua cheia, como eu vos amo, noites formosas. Vós sois um rio de luz sagrada, onde sonhando passa embalada minha esperança de mágoas nua. Ó noites claras de lua plena, que encheis a terra de paz serena, como eu vos amo, noites de lua. Então, eu nem vou comentar muito, porque eu acho esse poema muito lindo, muito bonito, né? Ela consegue, com palavras simples, trazer uma conversa, né? Quase uma conversa com a lua. E aí a gente vê toda essa pegada do misticismo, né? Da mítica, de se falar, de se colocar um astro como é a lua, né? Um corpo celeste como é a lua, numa conversa, falando de Deus, enfim, e colocando a lua como protagonista de uma situação amorosa, tal. Então, assim, é muito bonito. Então é isso. Quem quiser conhecer mais da poesia da Alta de Souza, tem vários textos dela na internet, é só buscar. E a gente vai continuar, então, agora que eu retomei com o simbolismo, a gente vai continuar a nossa história da literatura brasileira. E aí agora a gente vai passar para o século XX, né? Aí a gente vai para o pré-modernismo, para o modernismo e tudo mais, e vai chegar logo, logo na literatura contemporânea. Tá bom? É isso, espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e, de novo, eu peço que vocês nos apoiem aí na nossa campanha do Apoia-se, tá? O link da campanha está na descrição do vídeo. Então é muito importante o apoio de cada uma de vocês, de cada um de vocês, para ajudar a fortalecer o nosso trabalho cada vez mais. Visitem o nosso blog, sigam nossas redes sociais, fortalecendo aí essa rede de reflexão, de debate, enfim, sobre arte e literatura, que eu tento fazer com o maior cuidado e que eu acho que é muito importante para todas e todos nós. Certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.